Olá pessoal, sejam mais uma vez bem-vindos ao meu canal sobre tarô e oráculos. Se você tem interesse por esses temas, já se inscreva no canal, ative as notificações e clique no gostei. Hoje, pessoal, eu estou trazendo uma leitura com 4 oráculos. Eu vou utilizar aqui 4 oráculos diferentes, para além de utilizar este oráculo que traz pensamentos como este aqui, olha. Todos os dias aguardo por uma mensagem sua. São frases específicas, não é? E eu gosto muito dessas leituras apenas com oráculos, em termos de intuição, intuitiva, né? Leitura intuitiva, isso te leva realmente muito longe. Às vezes é um desenho que está na carta, a frase te faz construir todo um enredo, te ajuda a construir todo o enredo dentro da sua mente. Eu falo muito sobre isso no meu curso de tarô online certificado. Dá uma olhada aqui no programa, é um curso diferente, você vai ver pelo meu programa que não existe nenhum curso igual ao meu. E realmente eu falo muito sobre isso, eu falo sobre a questão de trabalhar com oráculos, com tarô, gravação, falo sobre gravação de vídeo, enfim, é muito completo a todos os níveis, é um curso importante tanto para quem já trabalha há algum tempo com tarô como quem está começando do absoluto zero. Tudo bem, pessoal? Então vamos lá, tá com 50% de desconto. Clica aqui e conheça se você tiver interesse. Então eu vou começar por esse tarô aqui que eu adoro, traz umas cartinhas dos anjos. Eu vou tirar 3 cartinhas para a gente começar. Vai ficar tudo aqui desse lado. Este aqui também gosto muito, é o tarô, é o baralho da deusa. Ó, já caiu uma carta, já fica ali. Caiu, ficou. Esse aqui também, mais 3 cartinhas. Eu vou tirar tudo, né, pessoal? Porque assim a gente vai direto ao assunto. Dos anjos, que eu adoro. Conselhos sempre bons, né? Deste baralho dos anjos. Eu mostro, gosto dos meus baralhos. Às vezes eles ficam aqui. Eu acabo não usando, acabo usando sempre os mesmos, então de vez em quando é bom fazer uma leitura onde eu consiga usar bastantes baralhos diferentes, né? Eu gosto de diversificar. Mas vamos lá, eu vou tirar então, pessoal, um pouco mais de frases. Temos 2, 4, 6 frases, tá bom? Tem carta pra caramba aqui em cima, vamos lá, começando. Pessoal, esta é uma leitura coletiva, ok? O que significa que serve para todo mundo, serve para todas as pessoas, para todos os signos, ok? Se você está aqui é porque tem uma mensagem importante para você. Esta é uma leitura onde eu vou estar colocando mensagens importantes sobre a sua vida amorosa, algo relacionado ao futuro ou talvez algumas coisas que tenham que ser até resolvidas no passado, mas é sobre amor essa leitura, tá bom? Então vamos lá, olha só, a primeira carta, o título da carta que está escrito lá em cima da carta é mantenha a sua mente aberta, mantenha uma mente aberta. E por quê? A mensagem aqui diz o seguinte: a sua alma gêmea, né, a sua metade da laranja, ela pode ser um pouco diferente das suas expectativas ou do tipo que você, do tipo de pessoa ou do tipo de relacionamento que você já atraiu até agora. Esta carta, ali na primeira posição, é uma grande chamada de atenção, por quê? Porque, entre outras coisas, esta pessoa ela já pode estar aí dentro do seu raio de visão, né? Dentro da sua órbita já. Você nem sequer olhou para essa pessoa porque você nem sequer parou para pensar nessa possibilidade, ok? E pode até ser uma pessoa que, de uma certa forma, ela olha para você já com outros olhos, mas isso nem passa pela sua cabeça, porque justamente na primeira posição tem esta carta que está dizendo, olha, aquela pessoa certa para você, a pessoa que vai te fazer feliz, ela pode ser um pouquinho diferente daquilo que você espera. Então ela pode ter um tipo físico que é diferente daquilo, não é? que você procura. Pode ser uma pessoa de uma cultura diferente, que venha de um país diferente. Pode ser uma pessoa que está à distância, né? Está distante de você neste momento. Enfim, é uma pessoa que pode ser diferente daquilo que você espera.
E muitas vezes, ou algumas vezes, não gosto de usar muitas vezes nessas questões, mas algumas vezes é aquela pessoa que a gente fala assim, meu Deus, eu nunca pensei que eu fosse me relacionar com uma pessoa assim. Então, ó, vamos abrir o olho, porque pode estar por aí. A segunda carta também é uma chamada de atenção aqui, uma mensagem importante. Liberte-se da sua ex, do seu ex, né? É isso que é o título lá em cima, mas não necessariamente o seu ex, a sua ex. Isso tem a ver com o que quer que tenha acontecido de menos positivo no passado e que não permita, não permita que você esteja vivendo o amor no presente, na sua plenitude. Então, uma pessoa tem o pé no passado, ela não consegue avançar com nenhum tipo de relacionamento, né? Porque sempre tem um senão, porque antes era assim, porque com aquela pessoa era assim, se tivesse dado certo com aquela pessoa, enfim, muitas questões. Tanto que esta carta, na base da carta, a mensagem é esta. Chegou o momento de você limpar a sua energia do passado, de você limpar a energia do passado. Então tem a ver com a importância, e eu chamo muita atenção para isso. Denis, mas está escrito aí, liberte-se do seu ex, da sua ex. É qualquer coisa que tenha acontecido no passado. Inclusive, pode até se encaixar aqui uma coisa que tenha acontecido no passado, por exemplo, no passado recente, mas que tem a ver com a pessoa que você está. Então a pessoa teve um comportamento que você não gostou, mas vocês estão juntos, continuam juntos, não se afastaram, não terminaram, continuam juntos, mas você não conseguiu ultrapassar, e aquilo vai te envenenando por dentro. Então é importante você se libertar disso, resolver isso dentro do seu coração, dentro da sua cabeça. Lógico, tudo dentro do possível. Cada pessoa, cada caso é um caso, né, pessoal? A gente não pode generalizar, mas essa carta também tem a ver com isso. E claro, deixar de viver no passado. Tem coisas que a gente não consegue resolver, a ideia é você andar para frente, e essa é uma grande chamada de atenção. Então, a primeira carta já está aqui dizendo o seguinte: olha, essa pessoa especial, ela já está aí pertinho de você. Ela pode ser um pouco diferente daquilo que você está esperando e por isso mesmo não te chamou a atenção. Mas também não pode não ter te chamado a atenção porque a sua atenção está em coisas do passado. Então presta atenção nisso. E a terceira carta deste primeiro oráculo que eu tirei aqui para vocês, olha só. Esta pode ser aquela pessoa especial. Aquela pessoa que está destinada a ficar com você, ou que você está destinado a encontrar nesta vida. E aqui diz o seguinte, olha, você já conheceu, você já encontrou o parceiro ou a parceira romântica que você procura. Aquele parceiro romântico que você procura, você já encontrou. Então, mas Denis, o que isso significa? Bom, eu sempre coloco desta forma. Das duas, uma. Ou significa que a pessoa com quem você está conhecendo, que você já conheceu, que você já está se relacionando, é a pessoa que você sempre procurou, o parceiro romântico, aquela pessoa especial. Então é uma confirmação para você. Ou também tem a ver com esta pessoa especial estar no seu caminho, ok? Não nos vamos esquecer da primeira carta. Então é provável que já tenha alguém aí que passou despercebido até agora, que não desviou a sua atenção neste sentido. Tudo bem? Então vou entrar aqui agora no oráculo da deusa. Tem um século que eu não utilizo essas cartas, né? Gosto muito desse oráculo, a parte de trás das cartas são todas assim. Vamos lá. Oráculo da deusa divina. Primeira carta que está saindo aqui, olha. Conexões de vidas passadas. Conexões de vidas passadas. E a mensagem aqui diz o seguinte, um pequeno texto que diz o seguinte: alguém com uma forte influência, ou que teve uma forte influência na sua vida passada, está com você, ok? Está com você. Duas possibilidades aqui. Como isto é uma conexão, a carta se chama conexão de vida passada. A primeira questão que eu vou colocar aqui, ou a primeira possibilidade que eu vou colocar aqui, é justamente uma conexão de vida passada, uma alma gêmea, alguém com quem você viveu um grande amor numa outra encarnação, e nesta encarnação vocês voltam a se encontrar. Agora,
ela diz, alguém com quem você teve uma forte influência numa vida passada está com você. É uma confirmação de que você já está com esta pessoa. Então, para algum de vocês, é mais uma confirmação. Estou chamando a atenção para isso porque a carta anterior do oráculo, do primeiro oráculo, fala sobre isso. Você já encontrou esta pessoa, tá bom? Então, alguém com uma forte influência na sua vida passada está com você. A segunda carta, olha só, abundância, muita abundância para você, é isso que eu desejo, muita abundância em termos de amor e não só. Vamos ler a mensagem aqui. A mensagem diz o seguinte, é uma frase que diz um grande fluxo de dinheiro, amor e outras recompensas. Tudo isso está no seu caminho neste momento. Olha só, vida amorosa. Terceira carta que eu estou virando aqui, peça para os seus anjos ou pergunte para os seus anjos. Mensagem importante aqui, hein? Procure o divino, procure por ajuda divina. Os seus anjos querem ajudar você. Os seus anjos querem ajudar você. Então o que significa? Preste atenção nos seus sonhos, preste atenção nos números repetidos que têm aparecido. Então você olha para o relógio, está lá, horas repetidas, enfim. Você olha para uma porta, está lá sempre o mesmo número, é sempre a mesma hora, ou você está sempre com um determinado número. Você anota os sonhos que você vai tendo, porque às vezes a gente sonha com uma coisa que não tem nada a ver. Nossa, Denis, hoje eu sonhei com um elefante com pintinhas cor-de-rosa. Anota, isso lá na frente vai fazer sentido, você vai juntando as peças. Esteja atento, esteja atenta a todos os sinais, porque os seus anjos da guarda, eles estão tentando conversar com você, ajudar você, e às vezes essa ajuda tem a ver com mostrar a direção. Talvez você esteja numa dúvida muito grande aí sobre uma pessoa de quem você está gostando, ou sobre o seu relacionamento, ou sobre a sua vida amorosa de forma geral, e os seus anjos estão enviando sinais para você, só que você precisa estar desperto, desperta e prestar atenção nisto. Então procure por isso. Claro, a frase começa com procure pelo divino. Então isso significa que assim, você tem que estar centrado, tem que estar centrado, tem que estar bem consigo mesmo, consigo mesma, não é? Se você estiver com a cabeça cheia de coisas, cheia de problemas, cheia de questões, não é? Fica muito difícil você ouvir, prestar atenção nas mensagens que os seus anjos querem lhe dar, principalmente sobre a sua vida amorosa. Se essa carta está aqui é porque tem uma mensagem muito importante e pode até ser algo que vai te mostrar realmente que esta pessoa especial já está na sua vida, já chegou na sua vida, ok? Ou pode ser algo que vai mostrar uma direção para você resolver um problema, resolver uma questão, ultrapassar uma dificuldade na sua vida neste momento. Mas vamos lá. Entrando aqui no terceiro oráculo, que eu adoro este oráculo aqui, a primeira mensagem é essa, olha, sinfonia inacabada. Sinfonia inacabada. Me faz pensar naquela segunda carta ali do liberte-se do seu ex, da sua ex, enfim, que eu falei aquelas coisas todas. Por quê? Sinfonia inacabada tem mesmo a ver com isso, não precisa explicar muito, né? É um padrão, fala de um padrão. Quando essa carta ela sai em leituras de amor, ela tem muito a ver com isso, com padrões que se repetem. E se essa carta está aparecendo aqui nesta leitura, é porque talvez a chave para você eliminar esse padrão que vem se repetindo na sua vida, então você atrai sempre o mesmo tipo de pessoa, sempre o mesmo tipo de situação em termos de vida amorosa, ou os relacionamentos terminam sempre da mesma forma. Qualquer que seja o padrão que vem se repetindo na sua vida e que você queira eliminar, você queira ultrapassar, esta carta está aqui que a pessoa está dizendo que a pessoa que tem a chave nas mãos para eliminar esse padrão, acabar com esse karma, é justamente você, só você que pode fazer isso. Não encare isso, e eu acho que é muito importante você ouvir isso, se você está repetindo, vem repetindo padrões, não encare isto como algo, da próxima vez talvez eu tenha sorte. Não, você tem que ser consciente no sentido de eliminar este padrão. Não, eu não quero mais atrair esse tipo de pessoa. Eu não quero mais atrair esse tipo de situação.
E isto passa muito por você, imagina, conhecer uma pessoa e imagina que essa pessoa teve uma atitude, enquanto vocês estão se conhecendo, uma pessoa teve uma atitude ou disse ali uma palavra, uma frase qualquer que fez soar o alarme aí na sua cabeça e fazer você lembrar de determinadas atitudes, determinados pensamentos ou palavras que são negativas ou que te lembram de algo negativo ou padrões que se repetem. Então a ideia é você cortar logo por aí. Não, não, deixa eu ver se vai dar certo, quem sabe com essa pessoa seja diferente. Não, você vai acabar repetindo o padrão, porque padrão é assim, enquanto a gente não termina, enquanto a gente não acaba, conscientemente, como eu estou sugerindo aqui para você, ele vai se repetindo. E por quê? Porque acaba sempre sendo uma armadilha. A gente encontra uma outra situação, uma pessoa, num outro contexto, a pessoa está com outra roupa, tem outro endereço, tem outro nome, tem outro aspecto, mas a história acaba sendo a mesma. É isso que é um padrão. E esta carta da sinfonia, a inacabada, está falando com isso, está na hora de você acabar uma sinfonia e eu acho que tem muito a ver com aquela coisa de você se libertar da energia do passado, ok? Porque a gente quando pensa em coisas do passado, a gente acaba repetindo este passado. Olha só, flexível, flexível, ser mais flexível no amor, talvez a rigidez, né? A rigidez no sentido, tem que ser assim, ou tem de ser uma pessoa assim, com esse aspecto, com este padrão de vida, enfim, o que quer que seja, pode estar limitando você. Essa carta, ela fala da necessidade de você ser mais flexível no amor, porque a falta de flexibilidade, não é? Pode estar justamente limitando alguma coisa acontecer, florescer na sua vida. Não nos vamos esquecer da primeira carta de todas que eu tirei aqui, que fala justamente disso. Olha, mantenha a sua mente aberta, porque o seu grande amor, a sua alma gêmea pode ser alguém diferente daquilo que você espera. Então, flexível, seja flexível. E aqui a terceira carta deste terceiro oráculo, está na hora de ir. Está na hora de ir. Esta carta fala da necessidade, talvez, de você se desapegar de algo, se afastar de algo, terminar um ciclo, fechar um ciclo, concluir um ciclo na sua vida e não olhar para trás. Mesmo que você não consiga enxergar o caminho, esta carta ela mostra isto, inclusive mostra uma pessoa que está fazendo essa caminhada, ela não olha para trás, ela está vendo uma porta lá na frente que é aquilo que ela quer, é a felicidade, ou é o amor verdadeiro, o que quer que seja, mas ela não consegue enxergar todo o caminho até aquela porta. Mas mesmo assim, ela está decidida. Aqui o importante é a decisão. Quando você se decide, toma a decisão. Então, não olha mais para trás. É aquilo. Está na hora de ir. Então, existe alguma coisa aqui para alguns de vocês que está acontecendo em termos de amor, em termos de vida amorosa, né, da qual você precisa se libertar ou que já não funciona mais, já deu o que tinha que dar. Então, como diz aqui na carta, está na hora de ir. Tudo bem, pessoal? Então, pegue a sua reta. O quarto oráculo aqui, eu falei que eu ia usar 4, né? Mas as frases, então 4 é o oráculo dos anjos, né? Adoro também esse oráculo aqui, séculos que eu não utilizo ele. A primeira carta é uma carta de tempo. É um dos motivos de eu gostar desse oráculo aqui. Essa primeira carta ela diz o seguinte: dentro de poucas semanas ou dentro das próximas semanas. Sempre que esta carta sai, eu atribuo uma janela de 3 meses, ok? Então, 3 meses, desculpa, são semanas. 3 semanas, mais coisa, menos coisa. Então, eu acho que dentro das próximas 3 semanas, aí coisas importantes acontecendo para você na sua vida amorosa, em termos da sua vida amorosa como um todo, virando aqui a segunda carta. Olha só, eu estava falando dessa carta, está na hora de ir. Essa carta, segunda carta dos anjos, não tem exatamente a ver com isso, mas talvez tenha a ver com uma resistência de alguns de vocês, porque a gente fica pensando, será que eu estou fazendo a coisa certa? Aí eu tenho medo, e como é que vai ser lá na frente? Resolução pacífica. Resolução pacífica. Então, esta carta aqui, justamente, olha, calma, calma. O que quer que esteja acontecendo, o que quer que você precise resolver na sua vida, ultrapassar, enfim, você vai conseguir resolver
de forma pacífica. Às vezes a gente fica pensando que vai acontecer um terremoto. Então os seus anjos, eles realmente estão tentando conversar com você em termos da sua vida amorosa, estão tentando acalmar você, tranquilizar você. Resolução pacífica. O que quer que seja, você vai conseguir resolver de forma pacífica, sem guerras, ok? Preste atenção nisso. E a terceira carta, olha só, diz: escolha uma nova direção. Escolha uma nova direção. Então, talvez, mais uma coisa, escolha uma nova direção, só chamando a atenção aqui, ela está abaixo, talvez não seja por acaso que ela esteja abaixo dessa carta, está na hora de ir, não é? Então, escolha uma nova direção, tem mesmo a ver com aquela coisa, talvez você esteja insistindo em algo, não é? Que já não tem mais para onde ir, pode ser um relacionamento que já não tenha mais para onde ir, talvez você esteja insistindo numa pessoa, a pessoa só dá para trás, só te afasta, ou a pessoa não é nem questão dela afastar, vocês até ficam juntos, mas a pessoa fica com outras pessoas, a pessoa magoa você todas as vezes. Então, olha, mensagem claríssima dos seus anjos. O que quer que esteja acontecendo, escolha uma nova direção. O que quer que seja, lógico que isso que eu estava falando aqui agora são só exemplos, né, pessoal? São só exemplos. O que quer que seja, provavelmente é algo em que você está investindo seu tempo, a sua energia, não é? E não está dando certo. Você não está vendo nenhum avanço. Então, talvez você precise direcionar a sua energia para algo mais que traga mais frutos para você. Eu vou começar agora aqui para a gente fechar essa leitura que já está bastante longa. Nossa, passou dos 20 minutos aqui. Vamos lá. Eu tenho aqui o que, pessoal? Estou com a primeira frase aqui, então tenho 6 frases aqui. Eu vou fechar com essas frases, ok? E essas frases, elas podem ter com duas coisas, ao meu ver, não é? Vamos ver para onde que essa conversa vai nessas frases. Ou podem ter a ver com algo do passado que precisa ser resolvido, ou que talvez já esteja resolvido e na sua cabeça vai fazer sentido para você, porque você vai saber de quem é, ok? Ou terá a ver com esta pessoa especial que está no seu caminho ou que já está na sua vida. Então pode ter a ver com algo do futuro, alguém que você ainda não conhece, que vai entrar um novo amor entrando na sua vida, tá bom? Então vamos lá. Você vai saber, eu vou ler as cartas, as frases, e você vai saber. A primeira diz o seguinte: estou sempre de olho no que você publica nas redes sociais. Ó, estou sempre de olho no que você publica nas redes sociais. Claríssimo, nem preciso dizer, você imagina de quem seja esta frase, quem é que está, né? Às vezes as pessoas, teve um vídeo que saiu essa frase, a pessoa falou assim: Denis, eu não tenho redes sociais. Eu acho mal barato. Então provavelmente não tem a ver com você esta frase, né? Olha só, eu não soube te dar valor. Eu não soube te dar valor. Imagina de quem seja esta pessoa. Eu não soube, tá no passado, né, pessoal? Então não tem a ver com alguém do seu futuro, tem a ver com alguém do seu passado que não te valorizou por algum motivo. Vamos virar a próxima. Opa, opa, opa. Novo amor. Finalmente te encontrei. Finalmente te encontrei. Novo amor. Nem vou fazer nenhum comentário, tá mais do que claro, né, pessoal? Nem vou perguntar também se você conhece a pessoa, a não ser que você já tenha conhecido, né, nos últimos dias. Ou esteja conhecendo agora. Diferenças, olha só, temos muitas incompatibilidades. Então isso eu já vejo não como uma coisa do passado nem do futuro, mas algo que está acontecendo aí que precisa ser resolvido, né? Algumas arestas que precisam ser, né, aparadas. Diferenças, temos muitas incompatibilidades. Às vezes é bom, né? Às vezes ajuda, às vezes não ajuda. Às vezes a incompatibilidade ajuda o casal a crescer. Vamos lá, de alguma forma. Compromisso, opa! Compromisso, quero que faça parte da minha vida. Quero que faça parte da minha vida. Então, carta de compromisso, imagina de quem seja essa pessoa. Será que é alguém do futuro? Será que essa pessoa
que você já está conhecendo esse novo amor, essa nova paixão, que está meio assim, ainda não está algo assumido, porque essa carta tem a ver com isso, com assumir um compromisso, ou com alguém que quer algo sério com você e está te dizendo isso. Faz alguma ideia de quem seja? Escreva aí nos comentários. E a última carta, pessoal, que eu estou tirando aqui, o último pensamento, a carta se chama indecisão. Nunca consegui decidir entre você e outras pessoas. Nunca consegui decidir entre você e outras pessoas. Imagina de quem sejam essas palavras e você imagina que pessoas são essas, porque aqui, né, deixa algo no ar. Nunca consegui decidir entre você e outras pessoas. Outras pessoas podem ser quem? Os amigos? A família dessa pessoa? Ou outras pessoas com quem essa pessoa estava envolvida também? Enfim, seja como for, é uma pessoa, essa frase é uma frase de alguém que não colocou você numa posição em primeiro lugar, né? Tinha as coisas da vida dela e depois tinha você. Então nunca consegui decidir entre você e outras pessoas. Não colocou você como prioridade da vida dela. Pessoal, olha, dá uma olhada. Quem se interessar pelo meu curso de tarô intuitivo, certificado, online, tá com 50% de desconto. Tô olhando aqui para a mesa porque eu deixo aqui em cima da mesa escrito para eu não me esquecer de dizer, tá bom? E esta foi a minha leitura para vocês. Desejo o melhor da vida em termos de amor para cada um de vocês. Deixa aqui o seu comentário, compartilhe este vídeo com seus amigos, clique no like, no gostei, no joinha, siga o nosso Instagram Místico Zen e a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço e até a próxima!